pessoas! Sejam bem-vindos ao 6º episódio do Pod Papo. Eu sou Kézia Lawane. Eu sou Natália Souza. E hoje vamos falar sobre economia contemporânea. A economia contemporânea, ela tem como campo, para estudar tudo que vem acontecendo atualmente na economia atual. E, Natália, para início, eu quero saber, ao seu ver, quais são os maiores desafios que o Brasil enfrenta hoje na economia contemporânea? Kézia, um dos maiores desafios na economia contemporânea é a taxa de desemprego, que hoje em dia abaixou mais, mas na pandemia ela foi elevada. Várias pessoas ficavam sem empregos. Resumindo, elas tinham que pegar seu cartão de crédito para comprar coisas para suprir dentro de casa quando não tinha. Aí fazia um desafio muito grande para elas, era o desemprego, que acabava que tinha que fazer dívidas Endividando entre as eles. pessoas, Exatamente. né? E isso é muito importante quando você fala essa questão do desemprego, que hoje em dia a gente tem programas de jovem aprendiz para os nossos jovens que nos prepara para o mundo financeiro futuramente, né? Exatamente. Então, quer dizer, eu vou fazer uma pergunta para você agora. Para você, como a juventude pode se preparar para os novos modelos de trabalho e de consumo? Eita, me pegou, viu? Ao meu ver, né? Eu acho que as pessoas hoje em dia, os jovens, no caso, hoje em dia, devem estudar continuamente. Porque hoje em dia tem muitas coisas que têm tomado a nossa atenção de nós jovens, né? Tornando a distração pra gente. E aquele jovem que estuda, eu falo jovem porque a gente tem mais tempo, né? Do Exatamente. que outras pessoas de mais idade para poder se inserir nesse mundo da economia. Mas, enfim, eu acho que devem estudar continuamente, porque ninguém tira o estudo e também alguém que estuda muito a todo momento tá em uma adaptação melhor, consegue se adaptar rápido em qualquer lugar, em qualquer mundo financeiro, enfim. E saber muito bem essa questão do marketing digital, porque hoje em dia isso tem se tornado uma ferramenta muito importante em qualquer área de profissão. Então, eu acho que isso também vai preparar muito nós jovens para o mundo de trabalho futuramente. E essas coisas eu acho que vai É nos a preparar principal. muito bem, isso. Certo. Natália, e como a economia brasileira é afetada por crises internacionais hoje em dia? Essa questão de guerra, ao seu ver, você acha que isso influencia na nossa economia? Kézia, eu acho que influencia bastante, sabe por quê? Porque hoje em dia tem várias guerras no mundo, então a economia pode ficar afetada tanto no nosso país, no Brasil, como em outros países. Podem aumentar a inflação e também pode aumentar o custo que a gente vai consumindo aos poucos, como eu disse, a inflação. Inclusive, você falou sobre essa questão da inflação, as pessoas até brincam muito, vários memes na internet, sobre a questão da Shein, que as pessoas não entendem muito bem quanto a isso, tá taxando, mas isso também não é algo que só depende do nosso país, isso não depende apenas, como as pessoas falam, do nosso presidente, mas isso também envolve essa questão internacional de outros países, se está acontecendo uma guerra no mundo, não só em questão desses lugares que a gente compra na internet, Sim. mas também na nossa alimentação. Isso influencia muito produtos que são importados e exportados. Enfim, uma série de coisas. Concordo com tudo que você falou. E a gente sabe que algo que é muito importante para a economia é a educação financeira. Ah, com certeza. Sem educação financeira, eu acho que muitas pessoas não saberiam como suprir o seu trabalho, o seu dinheiro, na verdade, que recebe. E quanto a isso da educação financeira que a gente tem abordado muito no nosso podcast, mas isso também, não digo que seja hipócrita, mas isso também tem me feito repensar muito, porque eu sou uma pessoa muito consumista ao extremo, e a todo momento na nossa escola a gente está falando sobre a importância da educação financeira. Na nossa escola, no nosso podcast a gente está falando do início, nas nossas redes sociais. Mas para você, Natália, você acha que é importante a educação financeira? Sim, eu acho muito importante a educação financeira. Exatamente agora é mais importante ainda, porque agora é uma matéria, currículo escolar, a educação financeira. Eu acho Obrigatória, né? é obrigatória, virou Agora lei sim. agora ter
a educação financeira no currículo. Eu acho muito importante, porque eu acho que tem muitos jovens que às vezes não sabem o que fazer com o dinheiro que recebe do jovem aprendiz ou de outros métodos que vão ganhando dinheiro. E eu acho que com a educação financeira a gente vai saber em como investir, em como aplicar cada coisa. E é isso. Eu acho de fato muito importante agora ter a educação financeira como uma matéria obrigatória nas escolas, porque como eu falei, eu sou muito consumista ao extremo, e isso é ruim, mas claro que quando a gente tem uma aula muito bem preparada, igual a gente tem na nossa escola, a gente consegue repensar melhor sobre isso com relação à educação financeira, ao mundo digital, porque isso de qualquer forma também vai nos estimular a empreender, a saber mais sobre economia. Isso vai nos estimular a ter um controle financeiro melhor, que tudo isso causa impacto e causa diferença para a gente agora e também para o nosso futuro. Exatamente. Então, a educação financeira é uma base para a gente saber o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro, como vamos investir, se vamos colocar na poupança, se vamos deixar lá só para ficar guardado, para a gente não mexer. Eu acho isso muito importante. E você tinha dito anteriormente sobre essa questão do endividamento, que isso causa um impacto no nosso mundo Atual. atual. Você acha que especificamente o que é que isso tem como impacto no nosso mundo atual, o endividamento? Bom, eu acho que o endividamento, ele é causado principalmente por causa das inflações. Porque, assim, se vamos fazer um empréstimo no banco, a inflação vai subir, vai ser muito alta. Os juros que vamos pagar, os juros de um cartão de crédito. A gente acha que os juros do cartão de crédito não existe, que a gente vai comprar ali no cartão de crédito e vai ficar feliz. Não. Vamos gastar o cartão de crédito, só que depois, no próximo mês, a gente vai lembrar, nossa, aquilo que eu gastei no passado, vamos ter que pagar esse mês. Então, eu acho que um cartão de crédito é só uma ilusão que você deve estar comprando agora. Não, o cartão de crédito você vai pagar quantas vezes que você parcelou. E é justamente aí que a educação financeira vai entrar. Porque isso também é uma observação muito importante até para vocês que estão em casa saberem disso e saber como se preparar para a economia e a educação financeira. Que a educação financeira, como a gente falou anteriormente, isso hoje em dia é uma matéria obrigatória na nossa escola e acredito que em muitas. Porém, para aquelas pessoas que não têm isso como matéria, como é que você acha que elas podem se proteger do endividamento? Bom, eu acho que ela deveria se proteger com o endividamento, assim, separando um pouquinho do seu dinheiro, tendo uma reserva, porque eu acho que nem sempre sai como a gente planeja. Às vezes algo acontece e a gente não tem aquele dinheiro, aí precisa gastar aquele cartão de crédito que não era nem para gastar, por causa que já vai virando aquela famosa bola de neve, que quando a gente vai ver no final do mês não tem dinheiro para nada, nem para tomar um sorvete. Eu acho que é muito importante a gente deixar um fundo de garantia, como dizem, um dinheiro de emergência, porque caso aconteça alguma coisa, é sempre bom ter um dinheiro. Exatamente. E é justamente isso que a educação financeira entra. A gente tá batendo muito nessa tecla de educação financeira, porque de fato isso tudo tem um impacto muito grande, mais do que a gente imagina, no, na economia atual digital de hoje. E a gente tá falando sobre a economia contemporânea. E você acha que tem alguma diferença da economia contemporânea para a tradicional? Bom, eu acho que sim. Sabe por quê? Porque a economia contemporânea, ela é globalizada. Ela vem na ciência, na tecnologia principalmente, porque usamos muito no Pix, em outros bancos que é digitais, como a gente vê o Nubank, o, o Will, que é o amarelinho. Eu acho que sim, a economia contemporânea é bem utilizada nos dias atuais. Pronto, mas e quanto à economia tradicional, o que você acha sobre isso? A economia tradicional é mais antiga, é mais usada pelos nossos avós, que é o banco, que vai lá, pega no cash, tira o dinheiro. Eu acho que é mais utilizada pelos avós, pelos nossos pais, que às vezes acham que o banco que o banco online não é bem seguro. Enquanto isso, tem algo, só uma observação que eu queria fazer com relação ao que ela falou, que há uma pequena diferença, assim. É mais ou menos o que você falou, a economia tradicional, ela vai, mesmo que seja pouco detalhe, mas isso tem uma diferença grande, que é a questão de que a economia tradicional, ela vai trabalhar mais essa questão do uso próprio. Você tem aquela economia para você sobreviver, só o básico, como a caça nem tanto, né? É. Mas assim, a pesca são pessoas que trabalham essa questão de vender, mas para a sobrevivência, para se manter
não é para outros fins. E quanto à economia contemporânea, ela estuda a economia no todo, como você falou, globalizada no mundo de hoje, que envolve a tecnologia, o meio ambiente, como também as big techs, que acho que eu falei certo, tem essa questão das grandes empresas de tecnologia, que isso está causando impacto imenso no mundo atual e também, com certeza, no nosso futuro. Porque, por exemplo, a tecnologia artificial hoje em dia, As IAs sim, podem influenciar bastante as IAs, por causa que várias pessoas vão achando que estamos falando com um amigo, outro não, mas às vezes é as IAs que falam com a gente mesmo, e a gente acha que e isso isso é... está causando um impacto muito grande. E claro que isso tudo também. Isso tudo vira rotina e o povo acha que uma coisa ou outra é ligada com a economia contemporânea. Pode sim, pode ser ligada com as IAs também, que hoje em dia ela ajuda e atrapalha ao mesmo tempo, não é, Que Kézia? com certeza a gente está falando com relação a isso da IA, isso também está causando um grande impacto. Para finalizar aqui, qual a mensagem que você deixa para os nossos jovens e os nossos ouvintes quanto a isso da economia tradicional, contemporânea? Qual a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes? Bom, assim, eu acho que a economia é bem principal pra gente, porque se não existisse economia, a gente não saberia como ia utilizarmos, como a gente ia usar, como íamos gastar, quanto ia ter na nossa conta, porque assim, ter economia não é só o gastar. Temos que pensar no Exatamente. amanhã, porque caso aconteça algo inesperado, a gente tem que ter aquele dinheiro, aquele fundo de garantia, para que a gente possa utilizar cada vez mais. Na economia também podemos colocar nosso dinheiro, juntar um pouco do nosso dinheiro e colocar na poupança, que ele vai rendendo cada vez mais, não vai ficar lá parado. Eu acho que isso é muito importante. Exatamente. E a mensagem que eu deixo aqui para os nossos ouvintes, e principalmente os jovens, como eu falei anteriormente, nunca parem de estudar esse mundo financeiro, porque isso é de suma importância para os dias de hoje e com certeza para o nosso futuro. Ter planejamento, isso é muito importante, porque, como eu falei, também envolve o financeiro. E invistam não só financeiramente, quando eu falo isso, mas em tecnologia também, porque a tecnologia tem tomado conta do nosso planeta e principalmente dos nossos jovens, né? Tem influenciado bastante, até na nossa forma de pensar, opiniões, enfim. E tenham planejamento financeiro, empreendam, não apenas em montar empresas necessariamente, mas ter uma mente criativa, de empreendedor, de que inova, porque a tecnologia não para. E é isso aí, Natália. Muito obrigada por mais um podcast, minha parceira no podcast. E, pessoal, os nossos episódios estão sendo lançados lá no YouTube, no Spotify também. O nosso link tá lá na arroba do nosso Instagram, é arroba podpapo.cast. Segue lá, nos acompanha. E é isso aí, até o próximo episódio.